Queridos, agora sim, definitivo, boa noite para vocês. Vamos para a nossa primeira obra da noite, não é? As discussões acerca da temática do ensino híbrido. Nós estamos, então, como dizíamos, né? Essa é uma obra que se faz contemporânea, uma temática muito relevante e atual, né? Embora vocês saibam, gente, que os estudos na temática do ensino híbrido, né? Vocês devem saber, eu já abro a nossa aula com essa reflexão, eles não têm início no contexto da pandemia. Eles ganham maior notoriedade, ou seja, já haviam estudos em curso nessa temática, né? É que a gente nunca tinha ouvido falar, grande parte de nós, embora educadores, né, pouco ouvia falar em ensino híbrido. E aí o que acontece? A pandemia, na verdade, acelerou processos, não só na temática educativa, né, gente? Nós já vínhamos gestando uma série de alterações nos processos comunicativos, interativos. E aí, o que faz a pandemia, né? Ela impõe as restrições do ponto de vista físico e traz uma aceleração desses processos, até do ponto de vista do e-commerce, né? Das vendas virtuais. Se a gente pensar nos mais diferentes setores, na economia, no comércio, na indústria, a pandemia disparou processos, na verdade, acelerou processos que há algum tempo estavam sendo ensaiados, gestados e pensados. Bom, na educação não foi diferente. Como eu dizia, a temática do ensino híbrido, ela não é uma temática que a gente diz recente, tão somente, né? Ela não é uma temática... Essa obra, por exemplo, que o nosso concurso sai, gente, ela é de 2015, né? Ela é uma publicação de 2015, ou seja, os escritos sobre o ensino híbrido não viram a pandemia. Como se faz tão atual, né? É o que a gente diz. Eles se fizeram necessários, não se fez inventada a temática do ensino híbrido em razão da pandemia. Mas a pandemia, na verdade, trouxe a ideia, olha, tem uma gente aí que já está escrevendo sobre alguma coisa que talvez, neste momento, caiba muito. E aí, então, a teoria do ensino híbrido, que é relativamente recente, se fez urgente, né? Se fez urgente, se fez contemporânea. Tudo bem? Então, não associem a temática do ensino híbrido à pandemia, tampouco as suas proposições, elas não surgem para atender à pandemia. Surgidas antes, elas servem a esse momento tão peculiar, elas servem a esse momento tão específico. Faz sentido? E aí eu marco exatamente que essa obra, que se intitula Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, ela é uma obra de 2015. Ou seja, antes mesmo da gente, nos nossos sonhos mais loucos, imaginar que a pandemia seria uma realidade, não é? E essas datas denotam, então, é verdade, Luciana, esse povo já pensava nessa questão antes mesmo dela surgir. Faz sentido? E sim, perfeito. E sendo assim, a gente continua, né, apresentando essa obra que vai trazer, né, um livro que vai trazer oportunidade para os leitores conhecerem experiências reais desse tipo de ensino, né? Essas vivências foram compartilhadas por estudiosos do ensino, sobretudo aqueles que queriam pensar a renovação do ensino. Então, já como um elemento importantíssimo para vocês, um conceito, gente, o ensino híbrido surge no contexto das pedagogias ativas. O ensino híbrido tem por característica diversificar as possibilidades de aprendizagem e de ensino, tá? O híbrido já revela tentativas, né, de inovação, de ares novos para a educação. A intenção do livro, gente, é sobretudo, na visão dos autores, anunciada nele, né, mostrar possibilidades de integrar tecnologias digitais com o currículo, né, de forma a alcançar benefícios para a escola, do ponto de vista que os alunos fiquem mais engajados, mais motivados, que os alunos aprendam melhor aproveitamento também do tempo do professor, para momentos de personalizar o ensino, tendo intervenções mais efetivas. Então, a ideia do ensino híbrido, em essência, que a obra traz, gente, é qualificar os processos de ensino. É tentar buscar inovações, é tentar buscar elementos novos, diversificados para a qualificação dos processos de ensino. Então, o que a gente tem na obra? Uma primeira afirmação, né? A obra se intitula Personalização e Tecnologia na Educação, a partir da lógica do ensino híbrido. E esse livro foi feito por professores e para professores, que é muito legal, porque a linguagem se faz acessível, né? A linguagem é uma linguagem ilustrativa, ela ajuda. Esse livro, gente, ele é fruto de reflexão de professores que participaram de um projeto experimental em ensino híbrido, de um instituto, no Brasil chamado Instituto Península, e da Fundação Lehman, né? 2 grupos financiaram essa pesquisa para que a gente pudesse tentar fazer uma prática de ensino híbrido, certo? Então, foi uma pesquisa orientada que originou o livro.
Levaram um grupo de professores, então, a vivenciar formas de atuação, planejamento e do uso integrado de tecnologias digitais na sala de aula. Então, essas duas fundações, a Península, o Instituto Península e a Fundação Lehman, financiaram um grupo de professores para que eles implementassem, para que eles adotassem na sua prática e no seu planejamento o uso de tecnologias digitais em sala de aula, né? E eles queriam verificar até que ponto essas inovações, esses encaminhamentos, esses novos feitos poderiam impactar nos resultados esperados para a turma. Então, na verdade, foi uma pesquisa experimental. Qual era a tentativa? Nós vamos financiar novas tecnologias e a gente quer ver se os seus alunos, a partir delas, passam a aprender mais e melhor. Certo? Foi essa a intenção. Perfeito? Ótimo. Então, foi nesse contexto que surge esse livro sobre ensino híbrido financiado, uma pesquisa para ver. E o que eles observaram? Que, de fato, houve melhora na aprendizagem dos alunos, né? E aí a gente vai ver agora ao longo da obra. Bom, primeiro, a primeira questão que se observou foi o papel do professor, né? O Instituto Lehman, ao financiar a pesquisa, percebeu que precisaria atuar fortemente naquele que faria ou não as coisas acontecerem, o professor, né? E eles percebem que o professor se fez essencial na organização e no direcionamento do processo da pesquisa. Os professores precisariam estar acreditados, né, convencidos de que as tecnologias, a diversificação, a incorporação de novas práticas e estratégias seria verdadeiramente colaborativa para os processos, né? E aí o que acontece? O objetivo, então, era que gradativamente, ele, o professor, então, ele tem papel central no ensino híbrido. Veja o seguinte, você não falou que o ensino híbrido quer um aluno mais ativo? O ensino híbrido não tem a ver com as pedagogias ativas? Como é que eu ensino que quer atividade no aluno? Começa a falar de professor. Ora, gente, porque ele vai entender que o professor precisa ser aquele a proporcionar atividade por parte do aluno. Olha que inusitado, se eu quero alunos ativos, eu tenho que formar professores que acreditem nisso. Eu tenho que formar professores que viabilizem essa atividade por parte do aluno. Então, assim, o professor precisa, segundo a perspectiva do ensino híbrido, planejar atividades que possam atender às demandas reais da sua sala de aula, ou seja, o professor precisa efetivamente pensar a sua prática, identificando a necessidade do que o novo processo de ensino-aprendizagem aconteça, que de forma colaborativa, com foco no compartilhar experiências e na construção do conhecimento integrado ao grupo, né? Então, a base do ensino híbrido é certa interação. E a gente já vai falar que tipo de interação. É integrar coisas distintas. Híbrido é integrar coisas distintas, né? Não é uma via só. Se eu tenho algo que é híbrido, eu tenho mais que um. Se a gente pensar até no reino animal, o livro usa esse exemplo, né? Se a gente pensar um bicho híbrido, né? Se a gente pensar, por exemplo, o ornitorrinco, né? Ele integra características de animais de diferentes grupos. Então, ele integra, por exemplo, o bico das aves, ele integra, por exemplo, o pulmão, né, dos mamíferos, ele integra o fato de ser mamífero, ele integra várias características de diferentes reinos, ou seja, ele interage com outros elementos e dá conta de lidar com diferentes espaços, não é? Então, ele vai dizer que essas integrações, né, o livro nos traz a afirmação de que essas interações que integram vários elementos são feitos no caso do ensino, são feitos por meio de tecnologias digitais. Em outros, acontecem nas discussões levantadas em salas de aulas, com a utilização de mais diferentes materiais. Aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção. Quando a gente está falando de integrar vários elementos, nós não estamos falando só de integrar aulas presenciais com aulas à distância, com aulas remotas. Nós estamos falando de integrar atividade do aluno com do professor. Nós estamos falando em integrar tecnologia e recursos manuais. Nós estamos falando de integrar atividade intelectual com atividade manual, integrar tudo o que há de diverso. Então, o hibridismo, né, a lógica do ensino híbrido não é só integrar, por exemplo, aula presencial com aula à distância, que é o que comumente a gente tem entendido. Essa integração levanta várias possibilidades de integração, né? O hibridismo é uma perspectiva que visa integrar diferentes modos, sejam eles de modos de aula, sejam eles modos de recurso, sejam eles modos de estratégias. Então, o hibridismo não é só a mistura entre aulas presenciais, mas é essa integração. Sobre as pesquisas, o que o livro nos traz, gente? De que foram realizadas reflexões pelos professores do grupo. E eles tiveram como ponto de partida o resultado de uma outra pesquisa realizada por Clayton Christensen,
de um instituto específico sobre a aplicação de ensino híbrido nos Estados Unidos. E aí a gente percebeu que lá isso já vinha acontecendo e que no Brasil a nossa pesquisa reproduziu um pouco os fatos. A equipe da gestão de grupos experimentais, né, de experimentações norte-americana, formada por representantes aqui do Instituto Península e da Fundação Lema, com a elaboração de propostas e desafios que os 16 professores do grupo fizeram, né? E passaram durante 8 meses testando essas propostas de ensino híbrido, mesclando propostas de atividades, mesclando as formas de ensinar, integrando novo aquilo que já acontecia, né? E foram implementadas a partir da nossa cultura aqui no Brasil. E deu muito certo. Que elementos eles precisaram ressignificar para implementar um ensino híbrido? Primeiro, revisitaram o papel do professor. O professor, na perspectiva do ensino, passou a assumir uma outra postura frente à perspectiva tradicional que se tinha predominante, né? Então, para implementar o ensino híbrido, nós olhamos para qual seria o papel do professor na pesquisa. E na pesquisa, eles entenderam que o professor seria, na verdade, aquele facilitador, o interlocutor, o mediador dos processos. Passaram também com uma outra variável. Para dar certo a perspectiva do ensino híbrido, começaram a valorizar a construção e a autonomia do aluno. Uma perspectiva de ensino híbrido que mistura, né, que engloba diferentes perspectivas, ela não é aquela que pressupõe um aluno passivo. Porque se o ensino híbrido é aquele que combina diferentes formas, combinado ao ensino está a aprendizagem. Se o professor é ativo, o aluno também o é. E assim, nessa perspectiva, nessa concepção, um dos ingredientes do ensino híbrido é valorizar a construção e a autonomia do estudante. Na perspectiva do ensino híbrido, não dá para acreditar que os alunos estão sendo tutelados por nós, senão não vai dar para inovar, não vai para trazer elementos novos. Outro elemento que compõe a receita lá do ensino híbrido, para implementar o ensino híbrido, a organização do espaço escolar para facilitar as ações de personalização e para o uso integrado de tecnologias digitais. Ora, gente, o que são agora, 2 elementos aqui que aparecem muito no ensino híbrido. Personalização. O ensino híbrido consiste em misturar diferentes estratégias. Então, por exemplo, suponhamos vocês que a maior parte do nosso grupo por tradição aprenda, por exemplo, a partir da explicação verbal, né? E aí só tem um jeito de ensinar. De repente, o professor se dá conta de que alguns alunos a aprendizagem funciona melhor com imagens e não com a estratégia verbal, e não com a palavra, e não com o texto. A partir dessa observação, eu posso personalizar o ensino para aquele indivíduo. Enquanto que para todos os outros, por exemplo, na perspectiva do ensino híbrido, eu faço uma aula expositiva verbal, eu posso traduzir em imagens para os meus alunos, por exemplo, que têm esse estilo de aprendizagem, aquilo que eles precisam. O que chamam esse tipo, isso é ensino híbrido? Por que o ensino híbrido? Estou misturando 2 formas. Eu estou pegando a forma predominantemente verbal que eu tinha, que é verbal, a palavra, o texto, e estou convertendo, de repente, no recurso imagético, na imagem, na representação gráfica. Mas eu fiz isso, de repente, para um grupo de alunos ou para um aluno, que era aquele que precisava. Foi híbrido isso? Eu misturei? Eu usei uma outra estratégia, assim é híbrido. Sempre que a gente mistura 2 elementos. Então, a cada texto eu passei a colocar uma imagem junto, né? E aquilo ficou híbrido. Porque tem mais de uma forma. A partir do momento que tem mais de uma forma, que eu misturo 2 elementos, eu torno intencionalmente aquele texto híbrido, aquele recurso híbrido, aquele material híbrido. E às vezes eu faço isso na perspectiva de personalizar. O que é personalizar? Fiz isso para o aluno Arthur. Fiz isso para o aluno Felipe. Né? Então, o ensino híbrido tem muito disso. A gente vai pensar as personalizações sempre que há necessidade. Né? Quando a gente faz, por exemplo, as adaptações do ponto de vista da educação especial, vocês percebem a semelhança com o ensino híbrido? Quando a gente pega, olha, essa é a atividade desse menino. O que você fez? Você personalizou. Quando para criança autista, por exemplo, não verbal, a gente faz a transcrição da atividade, a gente faz a adaptação. Percebam que isso guarda a semelhança com a perspectiva do híbrido? Vocês ao descrever, vocês reconheceram essa característica? Perfeito. Então, e também para o uso integrado de tecnologia digital, que é um outro elemento do hibridismo, tá certo? Próximo, né? Outro ingrediente do ensino híbrido, a reflexão sobre a melhor forma de avaliar e o envolvimento da gestão para proporcionar uma mudança gradativa. Então, não dá para a gente ter um novo ensino híbrido, aí eu faço a personalização das atividades para os alunos e continuo avaliando de maneira padronizada. Então, se eu mudei
o modo de ensinar, se eu mudei as possibilidades de aprender, eu preciso mudar também, converter também isso no momento da avaliação. Caso contrário, na avaliação, as coisas não vão sair bem, eu vou prejudicar, né, os indivíduos. E sendo assim, rever a avaliação também é uma imposição, é um ingrediente da necessária implementação do ensino híbrido. Além disso, né, envolver a gestão. Gente, se a gestão não estiver partidária ao ensino híbrido, você vai sofrer no âmbito da escola. Se a escola, se a equipe gestora não estiver convencida disso para mudar a cultura da escola, o ensino híbrido não se sustenta como uma perspectiva, ele vai ser ação isolada. Né? A gente faz ali pontual, e isso não ganha vulto, isso não reverbera no âmbito da escola. Assim, gente, aqueles eram os principais, mas vejam o esquema aqui da capa ao livro, inclusive, né, nessa edição que a gente está trabalhando, que são vários os aspectos. O papel do professor tem que ser pensado no ensino híbrido, a cultura escolar tem que ser pensada no ensino híbrido. Lembra a gestão? Será que na minha escola o ensino híbrido pegaria? Né? Será que a cultura da escola ela é favorável a esse hibridismo ou ela é resistente? A gente faz tudo de um único jeito, não pode misturar. Não, mas eu faço desse jeito. Aí chama cultura escolar, né? Essas concepções que a gente tem mais ou menos propensas, mais ou menos simpáticas ao hibridismo, é a cultura escolar. Tem cultura escolar, gente, que não cabe, que o povo não quer de jeito nenhum. Né? A gente só vai fazer... Evidente que a pandemia afetou muito essa noção da cultura escolar, não é? Porque mesmo as escolas mais resistentes ao hibridismo tiveram de lançar mão dele também no contexto do ensino remoto, não foi isso? E quando a gente voltar, estamos voltando, o hibridismo se faz necessário porque não vai dar para fazer as coisas mais de um jeito só. Então a cultura escolar parece que está se modificando por imposição, por isso que a pandemia acelerou. Ela impôs a necessidade de revisitar essa cultura escolar e a gente já não tinha mais escolha. Não nos deixaram escolha. Então, a cultura, a gestão também, a autonomia do aluno é outro ingrediente, a tecnologia é um ingrediente do ensino híbrido. Atenção, vejam que ela é um ingrediente, ela não é sinônimo. Quando a gente fala de ensino híbrido, a gente não pensa quase como sinônimo de tecnologia. Ah, ensino híbrido é igual a tecnologia. Não, ela é um ingrediente, ela compõe, mas não é só ela, não é? O espaço que tem que ser pensado, falei anteriormente, é a avaliação. Quem está no centro do ensino híbrido? Continua sendo estudante, percebam? Porque é uma perspectiva ativa. Mas vejam que os autores, inclusive, esse é o esquema que eles trazem no livro, né? Eles vão dizer que optaram por apresentar esses elementos que constituem o ensino híbrido em uma engrenagem. Vocês viram que é exatamente assim que a imagem simboliza, né? Que tem como peça central o estudante, não é? O estudante e a estudante, e que engrenam, né, em seu entorno esses elementos, com o objetivo de levar o grupo a refletir sobre como a gente qualifica a perspectiva da escola brasileira. Vocês vão percebendo aqui que o ensino híbrido, então, não é uma estratégia, mas ele é uma perspectiva? Ele fosse estratégia, ele seria uma receita, né? Ele seria uma estratégia se ele fosse uma receita, invertido. Se ele fosse uma receita. Mas aqui é mais do que isso, ele envolve vários elementos. Ele envolve concepção, cultura, né? Forma de pensar, atuação do professor, ele é uma perspectiva. Ele é um novo pensar na educação também, né? Bom, e aí, em resumo, os autores brincam dizendo assim, o que a gente poderia trazer como definição do ensino híbrido? Muitas misturas. O ensino híbrido é, por excelência, mistura, tá? O hibridismo tem essa característica. Se a gente pudesse traduzir em termos muito objetivos, e aí vou dizer em termos simples e não simplista, né? Simplista seria pejorativo, em termos simples, objetivos, vou dizer, olha, o híbrido se configura, se caracteriza por mistura, né? Ora, de que mistura nós estamos falando? De mesclado. Do inglês, ele, inclusive, se classifica blended, né? Que é misturadinho, tá? Que é coisas misturadas. Ele diz o seguinte, em sendo assim, gente, a educação nunca foi pura, né? A educação sempre foi misturada. Uns modelos mais, outros menos. Mas nós temos educações que já acontecem misturadas há algum tempo. A educação sempre combinou, às vezes, vários espaços, dentro e fora da sala. Algumas atividades acontecem dentro e outras fora do espaço escolar. Umas acontecem extraescolar, outras intraescolar. Eu estou combinando, misturando espaços. Aí está um traço híbrido. Né? Tempos. Tempos curtos, tempos longos, tempos de aprendizagem, tempos de descanso. Quando eu mesclo isso também, eu estou realizando certo hibridismo? Sim. Né? Atividades metodológicas, atividades no primeiro momento, né? Então, eu revezo, Luciana, eu sempre mesclo com meus meninos uma atividade de maior calmaria, outra atividade mais agitada, né? Lá na educação infantil eu sempre faço uma atividade seguida de outra, a gente mescla isso. Nós fazemos isso? Nós buscamos esse hibridismo? Olha o que os autores estão dizendo, que sim.
Sobretudo perspectivas mais tradicionais, menos, mas perspectivas mais contemporâneas sempre trazem certa mistura. Misturas de espaços, misturas de tempos, misturas de atividades, misturas de metodologias. Você diz, ora eu lanço mão de alguns métodos mais fonéticos de alfabetização, horas de outros mais globais, mais sintéticos, ora outros mais globais. Isso, né? Os públicos também, ou seja, de alguma forma, gente, as diferentes práticas pedagógicas trazem certa característica híbrida. Vocês percebem por quê? Ao mesclarmos, né? Ao mesclarmos. Percebam que daí, quando a gente diz assim, ó, o ensino híbrido é quando o aluno vai ter um pouco de aula presencial e um pouco de aula remota, é só uma possibilidade de hibridismo, quando eu estou misturando as modalidades de oferta presencial e remota. Mas eu sou híbrido, às vezes, ao revisar os espaços, ao alternar os espaços, ao mesclar os tempos, as atividades que eu proponho, as metodologias. Entendem porque o hibridismo é uma perspectiva que pode se dar de várias formas? Mesclando tempos e espaço. Tá ficando mais claro ou não, minhas queridas? Sim? Ótimo. Esse processo agora, né, com a mobilidade e a conectividade, é muito mais perceptível. Então, quando a gente tem a questão da conectividade, da mobilidade, fica mais claro o hibridismo, mas não significa que ele não existia, não é? Está mais amplo, está mais profundo, está mais complexo, porque envolve mais variáveis, né? Mas e é um ecossistema aberto criativo. Eu consigo fazer hibridismo de várias formas. Dizem, né, os autores, que nós podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Híbrido, então, é um conceito rico, é apropriado e é complicado. Vejam que bonitinho, né? E por que o hibridismo é, ao mesmo tempo, né, segundo os autores, rico, apropriado e complicado? Ora, porque, na verdade, o hibridismo ele oferta uma série de possibilidades, como eu dizia para vocês. Não só de ofertar aulas presenciais à distância para os meninos, mas outras tantas possibilidades se tem no hibridismo, certo? Tudo pode ser misturado, dizem os autores, combinado, e podemos, com os mesmos ingredientes, preparar diversos pratos, com sabores muito diferentes. E aqui eles fazem uma metáfora muito bonitinha com o misturar da comida, né? Com a mistura da alimentação, dizendo o seguinte, ora, quando a gente adota o ensino híbrido como uma perspectiva, nós assumimos, então, a possibilidade de que existem tantas combinações possíveis, né? Que existem tantas formas de combinar tempos, espaços, atividades, modalidades, estratégias. Isso é tão rico, né, que eles até brincam dizendo. E aí a gente consegue fazer quantos pratos ao combinar as coisas, né? Muitas, inúmeras possibilidades a gente tem. Então, adotar o hibridismo, segundo os nossos autores, gente, é adotar uma possibilidade incrível de diversificação. É adotar uma possibilidade incrível de multiplicar as possibilidades de ofertas, de invenções e reinvenções, né? E eles continuam dizendo, né, que a mistura mais complexa é integrar o que vale a pena aprender, para que e como fazê-lo. O mais interessante desse híbrido é a gente olhar para o que os meninos têm que aprender e para como a gente vai fazer isso, né? O hibridismo talvez seja a chance que a gente tem de fazer isso. O que vale a pena, né? Que conteúdos, estão perguntando os autores, que competências e que valores escolheram uma sociedade tão multicultural como a nossa? O que faz sentido aprender em um mundo tão heterogêneo e mutante? Né? Eles dizem, bom, faz sentido aprender a nós mesmos. Podemos ensinar a mudar a nós mesmos, os gestores, os docentes, né? Temos muitas possibilidades de fazer isso? Talvez, eles perguntam. Podemos ensinar de verdade, se não praticamos o que ensinamos? Se a gente quer uma educação híbrida, dizem os autores, é preciso que a gente assuma a nossa condição também daqueles que estamos aprendendo, né? Assumir os nossos modelos, assumir as nossas ideias, buscar revisitar esses modelos e ideias, buscar revisitar as nossas competências e valores, para que a gente possa contribuir com a formação dos nossos alunos, é o que tem os autores, né? Bom, e aí, eles vão trazer uma problematização outra para essa noção de híbrido, que é o seguinte, eles dizem, muitos gestores, docentes e alunos são híbridos, mas são híbridos num sentido de contraditório, né? Ele vai dizer, existe uma possibilidade de exercer o hibridismo de maneira negativa, né? Muitos gestores, docentes e alunos, às vezes, são híbridos, no sentido dos contraditórios, às vezes, pela formação desbalanceada, né? Mais competência cognitiva do que socioemocional, às vezes pelas dificuldades em saber conviver e aprender juntos. O ensino híbrido é também porque não se reduz aos planejamentos ou que a gente planeja institucional e intencionalmente. Eles vão dizer, gente, dessa mistura de não definir a nossa perspectiva, né? Às vezes ele diz o seguinte, o professor, ele é híbrido ao defender, por exemplo, né,
que os alunos tenham que aprender de tal jeito, mas em prática ele não consegue fazer. Vou dizer, às vezes esse hibridismo é a contradição. A gente diz uma coisa e pratica outra. Esse hibridismo nós precisamos fugir, né? Os autores brincam. Um hibridismo onde mistura incoerência, um hibridismo onde a gente diz uma coisa e pratica outra, um hibridismo onde a gente acredita numa educação, mas em prática não a coloca em efetivo exercício, né? Em ação. Eles vão dizer, isso é um hibridismo de contraditório, no sentido de contraditórios. Porque às vezes a nossa formação é desbalanceada, então, embora a gente acredite em outros modos de aprender do aluno, a gente continua fazendo sempre como a gente fez, né? Ele vai dizer, é preciso rever isso. Aprendemos por meio de processos organizados, junto com processos abertos e informais. Então, precisamos mesclar isso, né? Reconhecer isso. Precisamos reconhecer também, segundo os autores, que aprendemos quando estamos como professor, mas também aprendemos sozinhos e com os colegas e com os desconhecidos. Ó, então, esse é o convite ao híbrido. Que a gente possa entender onde o nosso aluno aprende, tanto em processos organizados quanto em processos assistematizados. Isso é ser híbrido coerente, né? Outra resposta com relação ao hibridismo desejável. Aprendemos como estamos com o professor, é bem verdade, mas aprendemos também sozinhos. Isso é híbrido. E aí, como eu faço isso para o ensino? Luciano, eu oportunizo atividades onde os alunos possam aprender de processo organizado e onde eles possam aprender em processos informais, valorizar esses saberes. Crio situações onde eles vão poder aprender comigo, professor, e também sozinhos, com os colegas ou com os indivíduos que eles não conhecem ainda, né? Ainda aprendemos de modo intencional ou de modo espontâneo. Aqui o hibridismo mistura essas duas possibilidades. Quando estudamos e também quando nos divertimos. Olha o hibridismo, né? Levar os meninos ao parque para aprender. Isso é híbrido. Isso é híbrido. Vou levar ao museu, mas vou levar também ao parque. Por qual motivo? Porque das duas formas a gente aprende. Isso é ser híbrido, né? Porque daí a gente... E tem gente que é tão equivocada que diz assim, ó, já viram perspectivas nas quais a professora quer trabalhar no filme, né? Aí a diretora diz o seguinte, só vai poder trabalhar o filme se tiver uma intencionalidade didática. Não, eu quero trabalhar o filme porque ele é bonito, porque ele tem uma mensagem legal, porque ele inspira, porque ele motiva, e aí não pode, né? Aí não é ser híbrido. Porque numa perspectiva híbrida, eu mesclo, inclusive, atividades onde a gente pode ter um direcionamento, né? Um estudo um pouco mais acadêmico, mas eu posso ter também uma atividade de diversão, para entender que isso também constitui os processos psicológicos, que isso também... Isso é ser híbrido, né? Isso é ser híbrido, esse equilíbrio. Perceba que o híbrido muito mais está falando de uma mistura que busca equilíbrio. Que busca, então, ela está falando de conciliar, né? Intencional com espontâneo, o estudo com a diversão, aprender com o professor e aprender sozinho. Vai percebendo que ele vai associando o que aparentemente é oposto, e daí não é contraditório. Contraditório é se equivocar. O híbrido concilia os opostos. Em que sentido? Ó, aprendemos em processos organizados, em processos abertos. Insisto, com ou sem o professor, né? Sozinho ou com o colega. Aprendemos de modo intencional ou de modo espontâneo. Aprendemos quando estudamos e também quando nos divertimos. E aí o hibridismo dá conta dessas duas dimensões que, em primeira análise, se apresentam opostas, né? Aprendendo, olha que lindo, aprendemos com sucesso e também com fracasso. Vejam que inusitado, até isso o híbrido vai buscar. Ou seja, as experiências não exitosas também ensinam. As experiências não favoráveis, em primeira análise, ensinam de um outro jeito, evidente, por isso que tem que acontecer também, porque ensinam de um jeito que o sucesso não ensina, não é? Perfeito. Ok. Tudo bem até aqui, queridos? Percebam qual é a relação, né? Então, nesse sentido, o ensino híbrido, né? O ensino é híbrido porque todos nós somos aprendizes e mestres também. Olha que lindo. Até nisso os autores vão dizer que o ensino se torna híbrido. Por quê? Porque todos nós misturam-se as posições. O professor aprende e o aluno ensina, né? Porque a gente é ao mesmo tempo consumidor e produtor de informação, de conhecimento, de cultura, né? Pensamos, segundo os autores, né? Em pouco tempo, né? E às vezes passamos por esse processo de consumidor para a grande mídia, para prosumidores, ou seja, produtores e consumidores. E aí, o que eles estão marcando, gente? Que se antes a gente só consumia, por exemplo, elementos culturais, vídeos, estratégias, né? Eu tenho visto, por exemplo, eu produzo conteúdo virtual e sigo a Edneia nas redes sociais, né? E consumo os produtos que ela tem, né? Com bom humor, tratando das problemáticas do dia a dia. Ou seja, a gente é prosumidor, né? Segundo os autores. Ao mesmo que a gente, nas plataformas e nas mídias sociais, ao mesmo tempo que a gente entrega conteúdo para os outros, a gente consome conteúdo dos outros.
a gente expressa os nossos sentimentos e visão de mundo e a gente se apropria dos sentimentos e visão de mundo dos outros, ou seja, é híbrido também a nossa forma de se relacionar. Gente, houve um tempo, e aí os autores aqui fazem a distinção entre o que antes eram veículos de comunicação e mídia social. Houve um tempo, por exemplo, vamos pensar num veículo de comunicação, né? Por muito tempo a TV foi um veículo de comunicação. A TV, no jornal, por exemplo, passava uma notícia pra gente e ela veiculava uma informação em uma direção, do jornal para nós. Não tinha retorno, né? Ou retorno a muito longo prazo, alguém parava de ver o jornal, mas não sofria impactos. Hoje, as mídias sociais não são veículos de informação, né? Elas são troca. Então, o jornal publica uma coisa naquela hora, segue uma avalanche de comentários que podem ser favoráveis ou desfavoráveis àquilo que aconteceu. Ou seja, não mais hoje a informação só se veicula, se socializa. E cabe a ela contra-argumentação. Então, mudou muito. É híbrido, inclusive, gente, a forma de acessar a comunicação. O jornal publicou a notícia agora nas redes sociais e, na sequência, o que temos é os indivíduos se posicionando frente àquilo. Né? Ou seja, mudamos também a forma de nos relacionarmos. Hoje a gente relaciona... Diz assim, a gente antes era só consumidor de notícia da grande mídia, lembra? A gente assistia novela só, né? Consumia aquilo. Hoje não, a gente cria os enredos dos realities, né? A gente dá final aos reality shows. Ou seja, mudamos a forma de nos relacionarmos com o mundo. As formas são híbridas, misturam-se, não é? Então é isso que eles estão lembrando aqui. Somos o que escrevemos, o que postamos e também o que curtimos. E aí eles já falavam isso em 2015, né? Nisso, expressamos a nossa caminhada, os nossos valores, os nossos sonhos e as nossas limitações. Todos nós ensinamos e aprendemos, ou seja, o nosso modo de viver é também híbrido, né? Em educação, especificamente, agora com centralismo, gente, acontece em vários tipos, então, de mistura, como nós já vimos, né? Vamos dar ênfase a isso. Que tipo de hibridismo nós encontramos principalmente? A chamada educação híbrida ou hibridismo em educação? Hibridismo dos saberes e dos valores. Ou seja, a gente consegue lidar com saberes diferentes, divergentes e valores também. Às vezes, quando a gente integra várias áreas do conhecimento, né? No modelo disciplinar ou não, a gente às vezes faz o hibridismo. A gente mistura duas áreas. A gente faz configurar duas áreas. Às vezes a gente faz isso de maneira interdisciplinar, que seria o ideal, e às vezes a gente só mistura porque integra, né? Sem necessariamente conseguir fazer uma interdisciplinaridade. Às vezes, a gente é híbrido também nas metodologias. A gente mistura. Vocês já se pegaram híbridas do ponto de vista da alfabetização? Luciana, embora, né, eu entenda que os métodos globais são interessantes, eu não deixo de adotar a consciência fonética com os meus alunos, a consciência fonológica, né? Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está sendo híbrido também metodologicamente falando, porque nós estamos buscando, misturando referências, né, para adotarmos um determinado procedimento metodológico. Nós somos híbridos nos desafios, nas atividades, nos projetos, nos games, nas atividades grupais e individuais, nos projetos colaborativos e nos projetos personalizados e assim por diante, né? Nós também podemos falar em tecnologias híbridas quando a gente pensa no ensino. Agora sim, tecnologias híbridas, que são as técnicas que a gente vai usar, que podem integrar as atividades da sala de aula com as atividades digitais, ou seja, as presenciais com as virtuais. De que hibridismo eu estou falando aqui? Que esse é o clássico. Hibridismo das tecnologias, as tecnologias híbridas. Quando eu misturo a tecnologia das aulas presenciais com as tecnologias das aulas digitais, né? Que seriam as remotas, por uso de estratégias de plataformas e grupos de reuniões, né? Como esse que nós estamos fazendo nesse momento. Certo? Isso é um tipo de hibridismo, lembram-se? Híbrido, olha que lindo, também pode ser o currículo mais flexível, que planeje o básico e o fundamental para todos e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados. Olha que genial esses caras são, gente. Dizia o seguinte, sabe o currículo da sua escola? Quando você segue o que é essencial, a BNCC diz, e que a secretaria faz, mas você cria o seu projeto, você está misturando o que é geral com o que é particular. Olha o hibridismo aí de novo. Quando a gente adapta o currículo, tem gente que só segue o currículo, está no currículo, não pode fazer nada diferente. Vamos fazer tal coisa? Não. Ele diz, mas quando a gente assume um currículo baseado na BNCC, né, a partir da rede que a gente está inserido, mas na localidade, a gente traz outros elementos que são da escola, as características do grupo, o personalismo, a gente está sendo híbrido no currículo. O que a gente ensina não é só o que chega como documento oficial, o que a gente ensina também aquilo que nós escolhemos, aquilo que os alunos indicaram como sendo relevante. O currículo está sendo híbrido, porque ele está lidando com essas duas dimensões.
Híbrido é misturar, lembra? Está misturando o que é geral com o que é particular. Gente, isso já estava indicado na própria lei. A lei já indicava esse hibridismo quando eles diziam que nós teríamos uma base comum, né? Que lá na Constituição chamou de conteúdos mínimos, e que mais tarde seria acrescido das especificidades locais. Olha o hibridismo já proposto, naquela época, antes mesmo de se falar de hibridismo, antes mesmo de se falar do híbrido, já se propunha misturar o que é geral com o que é particular. Né? Acrescentaram um currículo macro, um currículo geral de aprendizagem essencial, aquilo que é particular, aquilo que é específico. Faz sentido também que o currículo também possa ser híbrido? Outra característica de híbrido que a gente pode identificar na educação. Híbrido também é a articulação de processos de ensino-aprendizagem mais formais com aqueles informais, vimos? Então, quando a gente usa, por exemplo, aulas bem dirigidas, ou processos mais livres, mais informais, né? Da educação aberta em rede, né? Implica misturar e integrar áreas às vezes, né? Profissionais e alunos diferentes em diferentes espaços e tempos. Isso também é híbrido, né? E aí, os autores vão dizer que dessa mistura toda, a gente tem impactos, né? A gente não sai ileso a esse hibridismo. São muitas as questões que impactam no ensino híbrido na atualidade, tá? E não se reduz às questões metodológicas ou ao mix presencial online, ó. Então, o que a gente tem? A gente pode ser híbrido ao misturar as metodologias, a gente pode ser híbrido ao fazer um mix presencial online, né? Da sala de aula e de outros espaços, mas que, por um lado, gente, o hibridismo vai apontar que ensinar e aprender nunca foi tão fascinante. Porque a gente saiu da possibilidade de que só existia um jeito. A gente passa a olhar para as coisas. Quem diria que seria possível nós mantermos aulas num contexto de pandemia? Nós diríamos não, se nos perguntassem. Vocês acham que é possível que os meninos continuem a aprender longe da escola? A gente diria não, nunca. E por mais que tenha sido desafiador, gente, seria um absurdo conosco afirmar que eles não aprenderam, porque não é verdade que não aprenderam. Aprenderam de um outro jeito. Talvez menos do que poderiam, porque a gente não estava preparado a suficiência para isso. Mas crianças aprenderam. E não nos perguntem como, mas a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Aprenderam os pais a se ressignificar como tal, aprendemos nós a nos reinventarmos, professores e os meninos, que tiveram de ressignificar as formas de aprender, não é? Ou seja, isso é também uma possibilidade muito interessante que o hibridismo revela. Ou seja, nunca foi tão fascinante ensinar e aprender. O hibridismo abre essas possibilidades. Sabe onde a gente achou que não seria possível? Foi. Não é? Foi. Não foi melhor, não foi pior, mas foi diferente, mas foi possível. Pelas inúmeras oportunidades que se oferece, e por outro lado, é também frustrante. Pelas dificuldades em conseguir com que todos se envolvam no seu potencial e se mobilizem para evoluir sempre mais. E aqui eu quero alertar de novo. Lembra que quando atrás os autores disseram que o ensino híbrido seria complicado? E disse, ó, é rico, lembra que eles falaram disso? É rico, mas é complicado. Eles não romantizam, porque senão até que tá parecendo assim, nossa, Luciana, então o ensino híbrido resolve os nossos problemas, né? Eles dizem, não, porque na verdade o ensino híbrido pressupõe mesclar, misturar ações, sobretudo exigindo do outro uma atividade. Quando eu mesclo, por exemplo, de metodologias mais passivas para metodologias mais ativas, eu preciso contar com a ação do outro. E nem sempre o outro responde. Então, ele diz, o ensino híbrido, só o fato da gente mudar e misturar não significa que todos vão responder a todos os estímulos. Não significa que todo mundo vai estar igualmente envolvido. Os desafios se mantêm. O que se ampliam são as oportunidades, as possibilidades. E eu amplio as possibilidades, né? Daí a garantir, não. Aumenta as possibilidades? Muito. Dobram, pelo menos, né? Se a gente pensar em misturar os que são, em primeira análise, contrários, né? Bem, e aí eles se perguntam, né? Os autores perguntam para nós e respondem, perguntam didaticamente para nós, né? Para nos levar às respostas. Qual é a melhor combinação dessa mistura? Como juntar melhor cada ingrediente para conseguir o que eles chamam de resultado excepcional, né? Que seria a melhora da educação. Eles nos trazem, gente, que as escolas, as instituições educacionais atentas à mudança, né? Elas escolhem fundamentalmente dois caminhos. Um mais suave, né? Que são os das alterações progressivas, e outro mais amplos, que são os das alterações profundas. Ele diz o seguinte, olha, nesse momento a escola está podendo escolher, né? As instituições escolares, mas algumas não se atentaram ainda para isso, não fizeram essa escolha, né? Que o hibridismo é uma via e que tem que ser uma escolha, segundo os autores. Então, eles vão dizer que as mais atentas, né? Elas escolhem normalmente um caminho mais suave, né? Ou a possibilidade de um caminho mais amplo com mudanças mais profundas.
Ele diz as duas são possíveis, né? A gente tem tentado essas duas possibilidades, ou seja, tanto é possível mudarmos profundamente, né, e radicalmente, quanto é possível fazermos gradativo. Eu acho que a maior parte das nossas instituições adotaram uma mudança progressiva, né, alterações que são sensíveis em alguns aspectos. A pandemia talvez tenha trazido isso, né, por necessidade, e a gente foi gradativamente mudando algumas coisas. Tanto é verdade, gente, que mesmo que a gente volte para o ensino presencial, algumas coisas que o ensino remoto, e nós estamos voltando, né, algumas coisas que o ensino remoto trouxe, nós não vamos abrir mão mais, né? A gente não volta a ser o mesmo. Depois dessa experiência, algumas das práticas, algumas das estratégias que a gente utilizou agora, elas continuarão conosco mesmo do retorno do ensino presencial, ou seja, o hibridismo fica também como uma contribuição, né? Um legado, nesse caso, em que aconteceu na pandemia. Bom, dessas duas opções, né? Eles vão dizer que as escolas podem adotar um caminho mais suave, que seria das alterações progressivas, e um caminho mais amplo, que seria das alterações profundas, né? Das mudanças profundas. No caminho mais suave, as escolas, né, mantêm o modelo curricular que elas já tinham, mantêm as disciplinas e priorizam o envolvimento do aluno, mudam as metodologias. Então, ela não muda radicalmente. O currículo continua sendo o mesmo, as disciplinas continuam sendo as mesmas. Às vezes, elas adotam o ensino por projeto para tentar integrá-los, elas tentam fazer uma coisa mais interdisciplinar, né? O ensino híbrido, elas adotam uma sala de aula invertida, né? Colocam o aluno antes para pesquisar e desafiar e depois explicam um conceito, que é a base, esse é um conceito importante no ensino híbrido. Já ouviram falar? A sala de aula invertida. Primeiro os meninos buscam, depois é que a gente vem com a aula, e não o inverso. Primeiro os alunos estão envolvidos numa tarefa, e depois é que a explicação e o conceito aparecem. E inverter o que a gente normalmente faz, que é primeiro explicar e depois, né? Então, algumas, as escolas que estão mudando mais paulatinamente estão tentando inovar nessa dimensão. Tudo bem? Oi, querida. Tem um livro que fala sobre essa aula invertida, né? O mesmo, ele chama assim, tem título, chama Sala de Aula Invertida. É isso mesmo. Isso mesmo. Que vai falar, da mesma perspectiva. E tem um autor que é comum nessa obra. Ele vai falar basicamente dessa inversão, da busca do estudante anteceder a explanação do professor. A atividade ser inversa mesmo, por isso chama sala de aula invertida, né? Porque ele vai dizer, na escola tradicional, que era comum. Primeiro a explanação, depois as tarefas, né? Depois a atividade minimamente ativa. Aqui não, é para começar por atividade plena e depois vir para a síntese, e depois vir para o movimento de consolidação, né? Bom, já as instituições, né, que propõem modelos inovadores também, mais radicais, são aquelas que não vai ter mais disciplina, né? Aí eu ensino híbrido de outra lógica. Redesenham todo o projeto, revêem o espaço físico e as metodologias com base nas atividades, propõem desafios, problemas, jogos, né? Como sendo o ensino. Então, as disciplinas dão lugar aos próprios desafios. Eu não inverto só a sala de aula, eu inverto toda a lógica, né, de trabalho. Os alunos vão poder trabalhar no seu próprio ritmo, além de aprender também com os outros estudantes e a supervisão dos professores. E aí são mudanças mais radicais, tudo bem? Né? E algumas que procuram integrar algumas dimensões importantes no seu projeto, né? Elas dão ênfase ao projeto de vida do aluno, né, com o mentor, para dar a ideia da personalização e do que é geral. Elas continuam ofertando o ensino geral, mas elas personalizam o ensino. Isso também é híbrido. Lida com geral e com particular. Forma todos, mas o professor mentora cada aluno. Então, o aluno tem as duas coisas. Olha que lindo é esse caráter do hibridismo, né? É integrar o projeto de vida de cada aluno sob a orientação do mentor com a formação geral que a escola oferta, né? É a ideia da personalização. Ah, mas vocês não dão aula para todo mundo? Damos, mas tem um professor que orienta cada aluno, né? Isso seria incrível. Algumas escolas já fazem isso. ênfase, valores e competências amplas de conhecimento e socioemocionais. Então, misturando as duas coisas. Também hibridismo. Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Então, é tão importante que o grupo esteja se desenvolvendo, quanto é importante que cada um no grupo esteja se desenvolvendo. Hibridismo. Respeito. Isso é base, né? De uma perspectiva como essa. Respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem de cada aluno, combinando com metodologias ativas grupais. Então, não é um ensino individualizado só. É personalização e coletividade. É o olhar para todos e para cada um ao mesmo tempo. O hibridismo é isso, gente. O hibridismo não é uma escolha. Né? O hibridismo não é escolher este ou esse. O hibridismo é escolher as duas coisas, ainda que em primeira análise elas pareçam opostas. E aí, individual ou grupal? O hibridismo responde as duas coisas. E aí, dentro ou fora? O hibridismo responde as duas coisas. Percebam? Que o hibridismo foi a escolha sobre as duas coisas que em primeira análise parecem opostas, né? Combinando metodologias ativas com grupais, desafios, projetos, jogos significativos,
sem disciplinas, com integração de tempos, espaços e também integrando as tecnologias, né? É a base dessa lógica. E ainda, né, os autores finalizam, já perto da finalização, que nós podemos encontrar, ensinar por problemas também, por projetos, né? Então, cabe muita coisa no hibridismo, cabe toda a diversificação, né? Com roteiros mais preparados previamente, ou também com flexibilidade. Então, a gente pode ter uma atividade extremamente dirigida e uma outra onde o aluno seja completamente livre para fazer suas escolhas, né? Posso indicar um ritmo, posso permitir que o aluno desenvolva os seus ritmos em algumas outras atividades, né? E os autores sinalizam que um dos modelos mais interessantes para fazer avanços dentro de um modelo disciplinar, né, que a gente tem o nosso modelo que é dividido em disciplinas, é o de concentrar no ambiente virtual aquilo que é informação básica e deixar para a sala de aula as atividades mais criativas e supervisionadas. Olha que lindo! Essa é a proposta essencial. No modelinho que a gente tenha, né, a gente diz, olha, nós vamos continuar usando a plataforma, nós vamos continuar usando os recursos da educação digital, é ótimo. Eles dizem o seguinte, o que for mais informativo, o que for mais conceitual, deixa para o ambiente virtual. Para a sala de aula, para o momento rico, faça aquilo que não é possível fazer à distância, né? Os debates, as discussões, as reflexões. Então, o que eles estão propondo é que a gente possa equilibrar isso também do ponto de vista dos usos, certo? É o que se chama, então, de aula invertida, quando a gente traz todos esses elementos, né? No docente, que a Darlene perguntou, né? Ou a sala de aula invertida ou a aula invertida. Nela, o docente propõe o estudo de um determinado tema. O aluno procura as informações básicas, na internet, por exemplo. Ou assiste vídeos, animações, lê os textos que estão disponíveis na web e na biblioteca da escola. Ou seja, o tema é proposto e o aluno sai em atividade, né? O passo seguinte é fazer uma avaliação, pedindo que a turma responda 3 ou 4 questões sobre o assunto, para diagnosticar o que foi aprendido nesses pontos. Ainda não ensinei nada, né? Só dirigir essas aprendizagens que estão ativas lá no estudante, né? Em sala de aula, aí sim, o professor orienta aqueles que não adquiriram o básico para que eles possam avançar. Ao mesmo tempo, ele oferece problemas mais complexos para aquele que já dominou naquela primeira fase, né? O essencial, então tem que aprofundar. Na primeira, eles já dominaram, né? Uma atividade de Excel. Dei um problema que eles tinham que criar uma planilha. Alguns conseguiram, outros não, assistiram vídeos, viram material, conseguiram produzir. Em sala de aula, eu vou auxiliar aqueles que não conseguiram autonomamente, porque pode ser que aconteça. E os outros, eu vou desafiá-los para que eles possam desenvolver conceitos que eles não puderam adquirir sozinhos, não é? Isso é híbrido. E eu estou mesclando várias coisas aqui, né? Os estudantes vão ampliando seus conhecimentos e relacionando-os às realidades, não é isso? Diz que essa é uma aula invertida. Perfeito, acho que eu vou reproduzir aqui. Perfeito? Ótimo. Já com vistas à conclusão da obra, como eu lhes disse, né? Algumas dimensões estão ficando muito mais claras na educação formal, se a gente pensar a temática do ensino híbrido, dizem os autores. O modelo híbrido, misturado, com foco em valores, em competências amplas, em projeto de vida e metodologia ativa, personalização e colaboração com tecnologias digitais, né? Essa é a essência, e registrem aí, né, de um modelo híbrido, que foca em vários elementos diversos, né? Diversidade de valores, diversidade de competências, projeto de vida, metodologias ativas, personalização, colaboração e tecnologias. Nessa perspectiva, o currículo é também mais flexível, porque a gente vai misturar o próprio currículo, que é particular, e o que é geral, o que é essencial, os tempos de aprendizagem, né, os espaços, combinando aulas presenciais e virtuais, um aspecto, né, nos quais nos reunimos de várias formas, em grupos, em momentos diferentes, de acordo com a necessidade, com muita flexibilidade, com ou sem horário rígido e sem um planejamento engessado, ou seja, podendo sim prever ações, mas podendo também criar a necessidade, a desejo, algumas outras, não é? Metodologias ativas também são pensadas como tecnologias digitais, né? Nós aprendemos melhor por meio de práticas. Então, de atividades, de jogos, de problemas, de projetos, isso também é característica do híbrido. É preciso misturar isso com o ensino. É preciso misturar o ensino com o jogo, o ensino com o projeto, o ensino com o problema, né? Combinando colaboração de aprender juntos e personalização, de incentivar e gerenciar cada percurso individual dos sujeitos, não é? Eles afirmam ainda, gente, que cada aluno desenvolve um percurso mais individual e participa em determinados momentos das atividades do grupo, né? Não é excludente, lembra? Nos cursos online, uma parte da orientação será via sistema, plataformas adaptativas com roteiro semi-estruturado, né?
que podem ter questões previsíveis, e a principal será feita pelos professores e tutores especialistas, que orientarão os alunos nas questões mais difíceis e mais profundas, ou seja, o ensino híbrido não propõe a substituição do professor, né? Ele propõe, na verdade, que incrementos sejam pensados à atuação deste, em resumo, né? E agora sim, todos os processos de organização do currículo, das metodologias e dos tempos e dos espaços são revistos no modelo do ensino híbrido. Isso é complexo. É necessário, portanto, né, e às vezes até um pouco assustador, porque não temos muitos modelos prévios bem-sucedidos de ensino híbrido, por isso que esse livro é tão importante no Brasil, porque ele é uma das primeiras experiências sistematizadas na área. Agora nós já temos muitos que socializam a perspectiva da metodologias ativas, nós temos já algumas coisas, né? Mas nem sempre tivemos. Estamos sendo pressionados para mudar sem muito tempo para testar. E eles nem tinham visto ainda a pandemia, que foi o máximo disso, né? Por isso é importante que cada instituição escolar, segundo os autores, defina um plano estratégico para as mudanças. Que eles dizem que ensino híbrido é uma realidade, que a gente possa se preparar para ela. Se nós vamos fazer, né, naquelas duas possibilidades, que são de mudanças gradativas, paulatinas, graduais, ou se a gente vai mudar estrutural, radicalmente. De qualquer forma, a mudança não se faz opcional. A mudança está imposta pelo modo híbrido como a gente tem vivido. O ensino se faz híbrido porque a própria sociedade o é, né? A princípio, pode ser de forma pontual, né? Como eu disse, apoiando alunos, professores e alguns grupos que querem se envolver nessa experiência. Podemos aprender com aqueles que estão mais avançados nos projetos de educação híbrida, como nesse livro, né? Buscar referências, quem está conseguindo fazer isso bem, trazer as experiências que o ensino da pandemia nos trouxe, né? Depois precisamos pensar mais estruturalmente em mudanças. Podemos começar gradativo, mas precisamos mudar estruturalmente. Capacitar professores, coordenadores e alunos para trabalharem nas metodologias ativas, porque se o ensino híbrido é misturar isso, se a gente não domina as metodologias ativas, a gente não tem com que misturar. Então, precisamos dominar para misturar, com currículos mais flexíveis, com inversão de processos, né? Primeiro atividades online, depois atividades em sala de aula, e podemos também realizar mudanças incrementais aos poucos, e, quando possível, mudanças profundas, que são chamadas de disruptas, né? Essas que rompem, que quebrem os modelos hoje estabelecidos e vigentes. O híbrido é a mudança, não é? Feito? As mudanças na educação, e aqui eles concluem, né? Se as mudanças da educação dependessem somente dos currículos mais flexíveis e metodologias ativas, seria mais fácil, mas não é verdade. Essas alterações, segundo os autores, dependem da gente. O ensino híbrido vai acontecer tão mais a gente acreditar nessas metodologias, nessas tecnologias ativas, nas habilidades, nas tecnologias híbridas, nas metodologias ativas, né? E as pessoas que foram educadas de uma maneira incompleta, às vezes com competência desigual, com valores contraditórios e com práticas incoerentes na teoria. Nós precisamos que essas pessoas se reinventem também, não é? Assim, a dificuldade de uma parte dos gestores e educadores em saber conviver e trabalhar junto dificulta muito, porque é a resistência ao ensino híbrido, né? Então, quanto menos a gente está disposto, quanto menos a gente está disposto a dialogar, quanto mais os nossos valores são contraditórios, quanto mais as nossas práticas são incoerentes, quanto mais híbrido a gente é no sentido ruim do termo, lembra que eles falaram híbridos de contraditórios, mais o ensino híbrido não acontece. Por fim, eles dizem que precisamos mudar a educação para poder mudar o mundo. E começamos por nós, né? Nos mudando, sejamos híbridos do ponto de vista de incorporar o novo, o diverso, aquilo que a gente tem como formação, como tradição, como possibilidade, né? É o que dizem os nossos autores. Ufa! E aí? Demos? Bacana, né? Uma obra bem abrangente. Para praticar, então, vamos lá. O ensino híbrido pode expressar diferentes formas de mistura, mas, em essência, consiste na possibilidade de diversificação das práticas, concepções e aprendizagens. Das alternativas abaixo, qual dos fatores não decorre de possíveis contribuições do ensino híbrido? Vamos lá. O ensino híbrido, será que ele contribui para maior engajamento e autonomia por parte dos estudantes? P. Maior diretivismo e padronização das práticas pedagógicas e das aprendizagens? C. Maior dinamismo nas aulas? D. Aproximação da educação com a tecnologia, esta tão presente nos nossos dias? E. Oportunidade para que os estudantes explorem sua capacidade fora de sala de aula. Qual dessas não corresponde a uma possível contribuição do ensino híbrido? A, B, C, D ou E?
É isso? Vocês disseram que foi uma chuva de Bs aqui. Todo mundo? Ninguém? Ninguém pensa de fora da curva? Ninguém? Perfeito, gente. A alternativa correta é B, né? Que não corresponde à perspectiva do ensino híbrido, porque, de fato, não há... O hibridismo, ele diversifica e não padroniza, né? A ideia é flexibilizar também, é alargar, então não combina com essa ideia de dirigir tão... numa possibilidade fechada, né? Então, B não corresponde. Maior engajamento e autonomia dos alunos é perspectiva, porque você mistura possibilidades de diretivismo e autonomia, né? Maior dinamismo nas aulas também. A aproximação da educação com a tecnologia também é característica, lembra, um dos eixos, né? Que compõem lá a engrenagem. E a oportunidade para que os estudantes explorem sua capacidade fora de sala de aula, até porque mistura os espaços escolares com os não escolares, né? As experiências estudadas, né, do ponto de vista do ensino, as experiências de divertimento, por exemplo, enfim, é a mistura de fato. Certo, então? Perfeito, acho que a gente deu bastante conta de entender o ensino híbrido como uma perspectiva, né, entendendo que a mistura das aulas presenciais e remotas são característica, uma possibilidade desse ensino híbrido, mas ele é muito mais do que isso, né, ele é uma concepção, vocês viram que ele é uma forma de pensar o ensino, né, que tem, por essência, essa mistura dos aparentes contrários e não dos contraditórios, porque é um problema, mas os contrários, né? Alargando as possibilidades de diversificação. Certo, então? Perfeito. Então, eu vou interromper a gravação.